Hoje eu quero contar uma fase da minha vida que compreende entre 1970, ou seja, muitos e muitos anos atrás, a 1981. Foi uma fase totalmente artística, vamos dizer assim. Comecei trabalhando na Rede Globo aos 20 anos de idade, em 1970, onde fui, pelo meu pai, levado e apresentado. Meu pai, na época, era radialista, era produtor de TV, diretor de TV, compositor, enfim, já um profissional de muito antigo, né, no meio artístico, e com muito conhecimento. Então meu pai me encaminhou até a Globo do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, e lá eu fiquei conhecendo o Renato Pacote e o Borjalo, através do meu pai. E meu pai fez um pedido a eles que me encaminhasse para que eu aprendesse alguma profissão dentro da televisão. E assim foi feito da seguinte forma. Um dia, lá estando, o Renato Pacote me chamou, ou minto, o Borjalo, não foi o Renato Pacote. Foi o Borjalo que me chamou, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão, porque já faz muito tempo, para uma reunião de um programa que chamava-se Alô Brasil, aquele abraço. Era um programa que tinha no seu formato diversos apresentadores, e esses apresentadores, cada um tinha uma tarefa a cumprir. Perdão. Uma tarefa a cumprir. E o diretor do programa era o Carlos Imperial, e eu, nessa época, fui aprender a profissão de assistente de produção com o Fernando de Almeida, que já era assistente de produção deste programa. Lá eu comecei a executar, então, juntamente com o Fernando, esse trabalho de assistente de produção. Muitas e muitas vezes, indo para fazer as externas, carregando as fitas, rolos enormes de fitas de gravação, e depois acompanhando durante o dia do programa, toda a narrativa do programa, todo o tempo. Então, foi um período muito legal, muito bom, que eu aprendi muitas coisas, conheci muita gente bacana, muitos artistas, né? Muita gente da área técnica, enfim. Nesse programa, eram diversos apresentadores, como eu falei, vou citar aqui, se eu conseguir me lembrar. Era Carlos Imperial, que era o diretor e um dos apresentadores. Tinha Aracide Almeida, Vanderleia, Moacir Franco, Paulo Silvino, José Augusto Branco. Quem mais? Estou esquecendo alguém? Não sei. Depois eu vou acabar me lembrando, mas se eu não lembrar, peço que me perdoe. Então é isso. E eu fiquei lá na Globo durante um ano, em estágio, né? Não era contratado, era um estagiário. Mas eu gostava muito do trabalho, era muito gratificante, muito legal. Mas como não tinha um retorno como eu gostaria, acabou que eu desisti. Não deveria ter desistido. Mas desisti e resolvi enveredar pela fotografia. Fui fazer um curso de fotografia no Senai, de fotomecânica. Dali eu fui para São Paulo aprender fotografia comercial com meu irmão, fotografia editorial, publicidade, que já era uma pessoa que já estava muito bem sucedido nessa área lá em São Paulo, e fui ser assistente de estúdio dele e aprender a profissão. Fiquei durante um ano lá em São Paulo com meu irmão. De lá juntei dinheiro, comprei um equipamento para começar a trabalhar como fotógrafo aqui no Rio. Voltei para o Rio de Janeiro e aqui no Rio trabalhei para algumas agências de propaganda e para algumas confecções. Fiz trabalhos diversos em fotografia, tanto de moda como de ilustração, de editorial, enfim, algumas coisas, algumas performances dentro da fotografia, nessa área publicitária. Enfim, então, dali eu acabei ficando durante um tempo
trabalhando também depois com o Imperial, como fotógrafo, fotografando para a coluna do Imperial, junto com o filho dele, com o Marco do Imperial, e lá na Cipal, em Copacabana, participando de várias atividades, e fiquei durante um tempo nesse ramo da fotografia, até 1981. De 81 a 82, eu trabalhei para uma revista chamada Miss de São Paulo, como representante da revista aqui no Rio, e era três sócios, um chamava-se Trípoli, que era meu irmão, Luiz, e os outros dois sócios eram o Ted e o Bari, que eram na época donos de uma cadeia de lojas de roupa, Soft Machine, né? E foi assim. Depois de um ano eu saí também dessa editora, da Miss, da MS, e a minha carreira ali parou totalmente nesse sentido dessa área de fotografia. E assim foi a história. De Trípoli conta suas histórias. Lá no YouTube, se vocês quiserem saber, entrem lá. Trípoli conta suas histórias lá no YouTube. Por favor, se inscrevam, fiquem lá, que vira e mexe, estou colocando alguma coisa, tá bom? É isso aí. Muito obrigado.